Podemos continuar? Bom, resoluções do Senado. As resoluções, elas podem ser editadas pelas duas casas, né? E também juntas ou separadamente, Câmara e Senado, no uso de suas competências. Elas não estão sujeitas à sanção presidencial do presidente da República, por isso que elas são chamadas de leis sem sanção. Esses eu trouxe a título exemplificativo. Quando vocês forem estudar os impostos estaduais, porque eu vi que tem muita questão de defensoria de impostos estaduais, grifem tudo que for resolução do Senado. Então, ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Cabe ao Senado fixar as alíquotas máximas. IPVA, cabe ao Senado fixar as alíquotas mínimas para evitar a guerra fiscal. O ICMS, cabe ao Senado fixar alíquotas máximas e mínimas, também quando incida ICMS nas exportações. Só que hoje, essa parte do ICMS nas exportações, ela está meio inócua. Por quê? Porque uma emenda constitucional posterior concedeu imunidade de ICMS às exportações, certo? Então fica aqui para vocês observarem em relação aos impostos estaduais, que é o que vai cair na Defensoria Pública Estadual, se for cair, essa questão das resoluções do Senado. Em matéria tributária, basicamente a fixação de alíquotas dos impostos estaduais. Decretos legislativos, eles são editados pelo Congresso Nacional e em matéria tributária eles só têm relevância porque eles são uma das etapas de internalização de um tratado ou convenção internacional. Chegamos então aos tratados e convenções internacionais. Esses nomes, eles são sinônimos, né? E é versado essa matéria pelo artigo 98 do Código Tributário Nacional, que diz que os tratados e convenções internacionais revogam e modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha, pela legislação interna que sobrevier. Pergunto a vocês, tecnicamente, essas palavras estão corretas? Revogação, tratado e convenção, revoga a legislação interna? Não. Se houver divergência de matéria, ocorre a suspensão da eficácia, né? Lembrando que tem um princípio do paralelismo das formas, né? Então, ele só pode ser revogado por lei de mesma hierarquia, enfim. Então, a revogação, não. No Brasil, decreto não revoga a lei. E como é que esse tratado e convenção vai ser internalizado? Tem todo um trâmite até culminar no decreto do presidente da República. Imagina um decreto do executivo revogar uma lei ordinária. Não tem sentido. É esse decreto presidencial que incorpora o tratado, é visto por boa parte da jurisprudência como uma norma especial que suspende a eficácia da legislação interna, que é uma norma geral. Então, por que ocorre a suspensão da eficácia? Porque há uma compreensão de que aquilo que foi estatuído no Tratado ou Convenção Internacional é uma norma especial. Então, eu não tenho que falar de revogação, tá? Eu falo de aplicação do princípio da especialidade. Tem a norma geral, norma especial, eu vou aplicar a norma especial, certo? A primeira parte falava da revogação e modificação da legislação interna. E a segunda parte fala: serão observados os tratados internacionais pela legislação interna que sobrevier, que lhe sobrevenha. Como fica então a questão da legislação superveniente? Aqui tem o que eu tinha falado para vocês anteriormente. Temos um posicionamento do Código Tributário,
um posicionamento do STF e um posicionamento do STJ. Então, muito cuidado com esse assunto. É um assunto divergente. Se for cair, vai cair numa prova de segunda fase. A não ser que na primeira fase venha expressamente, segundo o CTN, tá? O STF, acho que não vai cair porque tem julgados diferentes também, tá? Mas esse posicionamento, por enquanto, é o pacífico. Pode ser que venha a mudar. Para o CTN, não seria possível a revogação ou alteração superveniente pelo legislador interno. Alteração, revogação do tratado. Então, é o seguinte, a situação aqui. O presidente assinou um tratado, sofreu todo o processo para a incorporação desse tratado internacional na legislação interna. A incorporação, a vigência desse tratado se efetiva com a expedição desse decreto presidencial, tá? Tem o decreto legislativo do Congresso, depois tem o decreto presidencial. Na data da publicação, aliás, esse decreto vai dizer quando é que passa a vigorar esse tratado. Então, tem um tratado internacional vigente. Uma lei ordinária interna posterior pode alterar o conteúdo desse tratado internacional? É essa a situação que eu estou apresentando para vocês agora. Segundo o CTN, a lei ordinária interna posterior, ela tem que observar o conteúdo do tratado. Quando ela diz que ela tem que observar o conteúdo do tratado, ele está dizendo que deve obediência. Então, ele está dizendo que não pode uma lei posterior interna revogar tratado internacional, certo? Porém, o STF diz que após a incorporação ao direito interno, o tratado internacional adquire posição hierárquica, lembram da pirâmide de Kelsen? Posição hierárquica idêntica de uma lei ordinária. Observação. Em matéria tributária, tratado internacional em matéria tributária não é tratado internacional que verse sobre direitos humanos, que podem ser submetidos ao quórum de aprovação da emenda constitucional e que dessa forma, por ser de direitos humanos e por sofrer o quórum da emenda constitucional, são absorvidos no ordenamento interno com status constitucional. Eu não estou falando disso. Tratado internacional em matéria tributária não é tratado de direitos humanos. Então, a hierarquia desse tratado em matéria tributária vai ser a hierarquia de lei ordinária. Vejam posição do STF. Tem posição hierárquica a lei ordinária. Não podendo, por causa disso, o tratado internacional versar sobre matéria reservada à lei complementar. Olha só. Como ele tem hierarquia de lei ordinária, não pode versar sobre lei complementar, porque a lei complementar a gente já viu que é reservado, é matéria reservada. Mas possibilita, mas possibilitando que uma lei ordinária interna posterior venha a modificá-lo ou revogá-lo internamente. O que vocês acham disso? Para o pessoal do direito internacional, isso é um absurdo. Por quê? Para revogar um tratado, você tem todo um processo na esfera internacional que chama de denúncia para ser cumprido. Então, quando uma lei ordinária interna revoga um tratado, ele está descumprindo, enfim, a Convenção de Viena e por aí vai, os tratados internacionais que versam sobre esse procedimento, esse processo de revogação de um tratado. Captaram? Sim. E o STJ? O STJ faz uma diferença entre tratados internacionais lei, que são tratados gerais e abstratos, versa para todo mundo, e tratados internacionais contratos, que são aqueles que envolvem, por exemplo, dois países, dois estados,
soberanos e que há uma obrigação recíproca. Então é específico, tá? Para o STJ, os tratados-lei não podem ser alterados pela legislação interna, tá? Por eles serem gerais, diferentemente dos tratados-contratos. Isso quer dizer o quê? Que uma lei ordinária interna poderia, para o STJ, modificar ou revogar um tratado-contrato, tá? Essa diferenciação para a doutrina já está em desuso, mas nesse assunto aqui ela tem essa especificidade, ok? Podemos seguir em frente? Sim. Bom, em relação à recepção ao enquadramento do tratado internacional como lei ordinária, há um dispositivo expresso em lei que o reconhece como lei especial. Lembram que eu falei da questão da revogação? Não há revogação, há suspensão da eficácia, porque se trata de aplicação do princípio da especialidade. Então essa lei, a Lei Previdenciária 8.212, que prevê no artigo 85, os tratados e convenções e outros acordos internacionais que o Estado estrangeiro, o organismo internacional e o Brasil sejam partes, que versem sobre matéria previdenciária, só lembrando que a contribuição previdenciária é um tributo, tá? Serão interpretados como lei especial. Ou seja, existe esse posicionamento doutrinário na jurisprudência e também nessa lei aqui. O GATT é um acordo geral sobre tarifas e comércio e ele traz uma norma importante, que é a seguinte: a equivalência de tratamento entre um produto importado quando ele ingressa no território nacional. Então é mais ou menos o seguinte: eu importo uma mercadoria, vai recair todos os tributos, ICMS importação, PIS/COFINS, imposto de importação, por aí vai. Então ele sofre toda essa tributação. Opa, ingressou. Quando ele ingressa, que pagou todos esses tributos incidentes sobre a importação, quando ele ingressa no território nacional, aí ele tem que ser tratado de forma similar ao nacional. Esse princípio, essa regra é a chamada regra do tratamento nacional, certo? Então eu pergunto a vocês: caso uma lei interna conceda isenção, caso a lei interna que conceda isenção não obedeça a tratado internacional, está concedendo isenção para quem? Para mercadoria nacional. Pode o Poder Judiciário estender a isenção? E aí eu vou pedir licença para ler para vocês por que há essa discussão. Por que há essa discussão? Eu vou já falar, mas eu preciso citar agora para que vocês entendam. O artigo 111 do CTN, ele diz o seguinte: interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre, inciso 2, outorga de isenção. Opa! O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma lei concede isenção para uma mercadoria, o CTN não permite a extensão a concessão extensiva dessa isenção para outra mercadoria que não foi prevista. Entenderam a complexidade, então, da pergunta? Uma lei interna concedeu isenção desobedecendo o tratado. O Poder Judiciário, então, pode estender essa isenção para a mercadoria que foi importada? Ou seja, no frigir dos ovos é isso que a pergunta está querendo dizer. O Poder Judiciário tem que obedecer o artigo 111, que fala da interpretação literal da concessão de isenção, ou ele tem que obedecer o tratado internacional? Vocês acham? Eu não sei, eu acho que deve dar
proteger a indústria nacional. Seria isso? Então, por que ele assinou aqui esse tratado, né? Aí não dá pra dar uma de Trump, né? Pessoal, já existem várias súmulas a respeito, tá? E como vocês sabem que concurso público adora súmula, vamos a elas. Bem antigas, inclusive. Súmula 20 do STJ. A mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICM quando contemplado com esse favor o similar nacional. Ou seja, o similar nacional foi isento de ICMS, o importado também vai, tá? Por país signatário do GATT. Súmula 71 do STJ. O bacalhau importado de país signatário do GATT é isento de ICMS. Por quê? Porque o nacional era. Já não é mais, infelizmente, porque, né, a pessoa gosta de bacalhau, né? Quem não gosta de bacalhau, né? Súmula 575 do STF. A mercadoria importada de país signatário do GATT ou membro da ALAC estende-se a isenção do ICMS concedida a similar nacional. Captaram? Respondendo à pergunta anterior, o Poder Judiciário, o juiz, tem que observar o artigo 111 ou tem que cumprir o tratado? Tem que cumprir o tratado. Qual a justificativa? É uma lei especial em matéria tributária. Na prática, o interessado recolhe e depois entra no judiciário para ser reembolsado, né? Se ele não consegue entregar a mercadoria, é assim que funciona? Então, a princípio, teoricamente, a administração tributária não pode reter mercadoria para cobrar tributo. Marina, mas isso vive acontecendo. Não pode. Isso é o que o STF chama de sanção política. Como assim? Se eu importei um produto e não paguei o tributo, a princípio eu tenho que levar ele para casa e o fisco tem que fazer o quê? Cobrar segundo as normas do CTN. Então ele pode mandar uma notificação. Aliás, eu já recebi lá no ato o papelzinho, o lançamento tributário. Não paguei? Então ele vai notificar dizendo, vou escrever em dívida ativa o seu crédito tributário definitivamente constituído. Não paguei, entra com a execução fiscal. Tá? Isso é o que? O processo de cobrança que é o correto. Então, por exemplo, o que tem muito caso, não paguei IPVA e aí vem o Estado e recolhe meu automóvel. Por quê? Porque eu não paguei IPVA, mas ele não pode fazer isso. Quando ele retém mercadoria para cobrar tributo, ele está descumprindo a lei de execução fiscal. É o que a gente chama de sanção política. Captaram? As mercadorias do exterior acontece bastante, né? Acontece. Teria que entrar com mandado de segurança, então. Sim. Aí consegue fácil. Tem que ver a legislação. Tudo isso que eu estou falando para vocês são normas gerais. Então tem que ver a legislação específica, se autoriza essa retenção. Se autorizar, você entra na justiça contra o ato normativo dizendo, isso daqui é uma sanção política, não pode, lá. E aí faz um controle de constitucionalidade difuso via mandado de segurança. Mas aí paga os nossos honorários, né, advocatícios. Decretos. Vejam só, existem ao menos 2 tipos de decreto enquanto ato normativo. Existem os decretos autônomos e existem os decretos regulamentares. Eu falei para vocês lá no começo da aula que lei, em sentido estrito, além de ser emanada pelo Poder Legislativo, é aquela que tem pelo menos 3 características: geral, abstrata e autônoma. O que é essa autonomia? É a capacidade de inovar, tá? Então, quando eu falo que existe um decreto autônomo, eu estou querendo dizer que um decreto expedido pelo ato do Poder Executivo, ele pode inovar no mundo jurídico, o que seria próprio de uma lei em sentido estrito. Quando eu falo decreto regulamentar, eu estou querendo dizer que esse decreto vai apenas regulamentar aquilo que foi previsto em uma lei.
Então, esse decreto regulamentar, ele não pode inovar no mundo jurídico, porque se ele inovar, ele vai ser um decreto autônomo. Em matéria tributária, já existe essa previsão, uma emenda constitucional já permitiu ao presidente da República as hipóteses em que ele pode expedir um decreto autônomo inovando no mundo jurídico. No mais, a princípio, só é possível decreto regulamentar. E em matéria tributária, é exatamente assim, só decreto regulamentar. É o que diz o artigo 99 do CTN, que diz: o conteúdo, o alcance dos decretos restringem-se. Quando ele diz restringem-se aos das leis, ele está falando que os decretos em matérias tributárias só podem ser decretos regulamentares. Então, eles devem obediência a uma lei, eles não podem inovar no mundo jurídico, tá? Asterisco para aquelas possibilidades em que a própria Constituição mitiga o princípio da legalidade tributária, permitindo que decretos do presidente da República possam alterar alíquotas dentro da margem legal de IPI, Imposto de Importação, Exportação e IPI, IOF, por aí vai. Ok? Em função das quais sejam expedidos determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nessa lei. Então, em matéria tributária, a vedação do decreto autônomo, até porque só existe tributo com lei, artigo 3º do CTN, princípio da legalidade, artigo 50, inciso 1, tá? Então, o decreto autônomo, ele é incompatível com a matéria tributária. Então, pode haver regulação por decreto, desde que não haja inovação no mundo jurídico. Artigo 100. Chegamos às normas complementares. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos. Pessoal, eu vou só voltar rapidinho para o artigo 96 do CTN, por todo, só para falar o artigo 96, tá? É claro que eu falei alguns outros artigos. Só recapitulando, artigo 96. A expressão legislação tributária compreende leis, aí nós falamos lei ordinária, lei complementar, lei delegada, por aí vai, tratados e convenções internacionais, decretos, acabei de falar dos decretos, e normas complementares. Vou falar agora das normas complementares, que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, chegamos finalmente ao último, desse rol do artigo 96. O que são as normas complementares? São regulamentados pelo artigo 100. Prestem atenção na literalidade desse dispositivo do CTN. São complementares das leis, dos tratados e dos decretos. Então, complementam esses atos normativos. Inciso 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Tá? Então, existe a figura de acordos, vários atos normativos que podem ser expedidos. Por exemplo, uma instrução normativa da Secretaria da Receita Federal entra aqui como ato expedido por autoridade administrativa, tá? Então, lembrando que é um ato normativo, essa instrução normativa, tá? Da Receita Federal. Portarias, enfim, entre outras coisas, certo? 2. Também estão contidos nessas normas complementares as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa. Eu grifei jurisdição administrativa para chamar a atenção de vocês, que no Brasil a nossa jurisdição é una e ela é privativa do Poder Judiciário, diferente, por exemplo, de outros países, como a França, que tem a jurisdição administrativa, a figura da coisa julgada administrativa, que não é o nosso caso, tá? Então, leiam como órgãos julgadores dentro da seara da administração pública. A gente tem o Conselho de Contribuintes, a gente tem o CARF,
que por causa da Lava Jato ficou um pouco na moda, né, infelizmente, a que a lei atribua eficácia normativa. O que esse dispositivo está querendo dizer? Imagine um órgão, por exemplo, a Delegacia da Receita Federal, que tem essa função de julgar, por exemplo, uma impugnação tributária, tá? Uma impugnação de lançamento tributário. Então, imagina que a lei pode atribuir eficácia de norma, de lei a essa decisão. Essa parte final, que a lei atribui eficácia normativa, é em desuso. Tá? Não existe lei permitindo isso e é muito difícil que essa lei venha a ser regulamentada, porque há um receio do que um CARF da vida pode decidir. E aí o que ele decidir vai virar norma, como se fosse uma súmula vinculante do STF. Estão entendendo? Então é perigoso, então desconsiderem. 3. Práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, tá? Então, aqui a gente não tem a figura do costume. No CTN, a gente vai falar de integração, aplicação, não tem expressamente o costume. Mas a gente tem essa figura aqui das práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, que vocês vão ver que ela aparece em algumas provas de concurso público. Então, essas práticas são normas complementares às leis, tratados e decretos. Convênios que entre si celebrem a União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? Lembrando que a concessão de isenção, ela é feita por meio do convênio do CONFAS, que é um órgão, tá? Vocês vão estudar isso com certeza quando verem ICMS. Parágrafo único. A observância das normas referidas... Pessoal, eu sei que é chato ler letra de lei, mas eu preciso ler com vocês, porque vocês vão ver que nas provas, é praticamente a transcrição, tá? A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades. Veja o que esse parágrafo único está querendo dizer. O contribuinte que observar essas normas complementares das leis, tratados e decretos, ou seja, eu cumpri todas essas normas, a observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Ou seja, se eu, contribuinte, cumprir tudo isso daqui, eu não vou sofrer pena nenhuma, eu não vou sofrer juros de mora, porque eu vou estar obediente, tá? Essas normas complementares da legislação tributária. Defensor Público Federal. Julgue o seguinte item com base nas normas gerais de direito tributário. Os costumes, como práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, não são expressamente citados entre as fontes destinadas a colmatar lacunas na legislação tributária. Está expresso lá? Não, mas está aqui dentro, ó, como prática. Eles são sim considerados normas complementares das leis, tratados, convenções internacionais e decretos. Viram como é a transcrição? Tá? Vigência, aplicação e interpretação. Estamos acabando. Ainda bem, porque a aula também já são 22 horas, o tempo passa e eu nem vi. Vigência. Artigo 101 do CTN fala sobre a vigência. A vigência no espaço e no tempo da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto nesse capítulo. O que esse dispositivo está querendo dizer? Que a lei de introdução às normas de direito brasileiro deve ser observada, exceto naquilo que for disposição específica. No mais, é aplicado a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Certo? Tem gente que já está meio farol assim. Artigo 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor. Então, salvo se a lei versar de uma outra forma, salvo disposição em contrário, vai entrar em vigor. Os atos
Atos administrativos é a que insere, a que se refere o inciso 1 do artigo 100. Por exemplo, uma instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, na data da sua publicação, exceto se o próprio ato normativo versar de forma diferente. As decisões a que se refere o inciso 2º, ou seja, aqueles julgamentos que acontecem dentro da administração tributária, quanto aos seus efeitos normativos, 30 dias após a data da publicação. Ou seja, 30 dias, ou você recorre dessa decisão administrativa tributária, dentro desse prazo de 30 dias, ou você paga. Ou então você não faz nada e vai sofrer execução fiscal. 3. Os convênios a que se refere o inciso 4º, na data neles previstas. Ou então, se o próprio convênio versar de forma diferente, tá? Então, não havendo disposição em contrário, você vai aplicar o artigo 103, que é uma norma de aplicação subsidiária. Artigo 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação. Pessoal, isso daqui vocês vão estudar em limitações constitucionais ao poder de tributar, que é o princípio da anterioridade tributária. A gente tem o princípio da anterioridade tributária geral, a linha B, tá? Que diz que pode ser majorado ou criado o tributo, né? A vigência vai ser no exercício seguinte à publicação da lei, a linha B, mais anterioridade nonagesimal, 90 dias da publicação, tá? Lembrem que a Constituição é de 88 e o CTN é de 66. Então aqui era uma tentativa de versar sobre o princípio da anterioridade, tá? Então entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei referentes a impostos sobre patrimônio ou renda, que instituem ou majoram tais impostos, que definem novas bases de incidência. 3. Que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observado o disposto no artigo 178. Esses dois primeiros incisos não têm tanta relevância, porque a gente vai olhar para onde? Para a Constituição, tá? Então, eu vou ficar aqui no inciso 3, que fala da revogação da isenção e o princípio da anterioridade. Então, é o seguinte, uma lei concedeu isenção de IPI sobre veículo zero. E aí, uma lei posterior vem e revoga essa isenção. Pergunto a vocês, quando começa a produzir os efeitos da revogação da isenção? É imediatamente ou tem que observar o princípio da anterioridade tributária que fala do exercício seguinte mais os 90 dias? Claro que se for um imposto, que não, o IPI foi um exemplo ruim porque ele acessa a uma das anterioridades, tá? Então, a revogação da isenção produz efeitos imediatamente ou ele observa o princípio da anterioridade? Esse é o questionamento. Vamos ler o CTN, só o CTN. Entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte ao da publicação a lei que revoga isenção. Então, para o CTN, tem que observar a anterioridade tributária. A revogação de isenção observa o princípio da anterioridade tributária. E para o STF? Para o STF, a revogação da isenção produz efeitos imediatamente. Por que o STF decidiu isso? A explicação tem a ver com como o STF entende o Instituto da Isenção. A corrente doutrinária, há 3 correntes doutrinárias, enfim, tem corrente que diz que a isenção é uma não incidência qualificada legalmente. Qual é o posicionamento do STF? Para o STF,
a isenção é mera dispensa legal, porque é feita por meio de lei, do pagamento do tributo. Então, só para vocês entenderem, aqui na lousa, ó, eu tenho hipótese de incidência, realização do fato gerador, nascimento da obrigação tributária. Aqui eu tenho a obrigação de pagar o tributo, mas eu consigo? Não. Eu preciso do lançamento tributário. Preciso do ato administrativo plenamente vinculado de lançamento. Então, nascida a obrigação tributária, ocorre o lançamento pela administração tributária e aí ocorre a constituição do crédito tributário, certo? Constituição do crédito tributário. Quando o STF diz, aqui eu consigo pagar, aqui eu já consigo, porque o lançamento, ele vai olhar para a obrigação tributária e vai dizer qual a lei aplicável, ele vai dizer quanto devido, o valor devido dessa obrigação tributária. Então, tudo isso é a atribuição do lançamento. Então, só aqui, ó, eu consigo pagar. Quando o STF diz que isenção é dispensa legal do pagamento do tributo, ele está querendo dizer que tudo isso ocorreu e a lei veio e dispensou do pagamento o crédito tributário. Por isso que para o STF, quando há revogação de uma isenção, produz efeitos imediatamente. Por quê? Porque já existia a obrigação, já existia lançamento, então já existia essa relação jurídica prévia. Mas, por exemplo, a revogação da isenção, consequentemente, não onera o contribuinte? Onera, e aí eu concordo com você. Eu acho que viola a anterioridade, o princípio da irretroatividade tributária e da anterioridade tributária, eles são chamados de princípio da não surpresa. Eu estou aqui achando que amanhã eu vou comprar um veículo zero, eu nem soube que houve a publicação dessa lei revogando a isenção. Chego lá, dou entrada, não. Por que esse valor aqui? É porque foi revogado. Já produz efeitos imediatamente. Então, segundo os dois princípios da não surpresa, principalmente no caso da anterioridade, por exemplo, Hugo de Brito Machado, enfim, outros professores, eles não concordam com esse posicionamento do STF, mas a lógica desse posicionamento é porque para o STF, isenção é dispensa do pagamento do tributo. Então, como ele reconhece a existência de tudo isso, então, é que nem no direito penal. A pessoa cometeu o ato, né? E aí a lei penal vem e diz, não, você não precisa cumprir a pena. Só isso, tá? Continuando. Entendendo? Ó, gente, isso daqui, ó, cai, tá? Se for imunidade, é diferente, né? Primeiro que imunidade nem pode ser... É constitucional, é matéria constitucional. Uma das diferenças de isenção e imunidade é que imunidade é sempre versada na Constituição. Inclusive os artigos da Constituição que diz é isento de ITR. Não. É isento de ITR? Não. Ali é uma imunidade porque foi veiculada na Constituição. É uma imprecisão técnica do Constituinte. Tá? Então, em relação à imunidade, a gente vai estar falando de a entrada em vigor de uma emenda constitucional. Só o processo de tramitação já é mais demorado, então... Professora, eu só não entendi esse raciocínio do STF porque vai totalmente de encontro com o inciso 3º, contra a literalidade. Então, o que eles falam? Não se aplica o inciso 3? Então, a justificativa foi essa que eu dei. Eu concordo, outro raciocínio. Imagina um outro raciocínio. A isenção é a não incidência legalmente qualificada. Não incidência, eu mexo aqui, ó. Como é seu nome? Ana Paula, a não incidência tributária, eu mexo aqui, ó. Eu tô aqui. Então, para esse posicionamento de não incidência legalmente, então assim, eu tenho aqui, ó. Por exemplo, sei lá, IPVA,
Tudo isso é hipótese de incidência do IPVA. Opa, mas tem essa partezinha aqui que uma lei disse que é isento. Então, isso daqui não pode sofrer incidência tributária de IPVA. Então, a não incidência não vai ter fato gerador, não vai ter obrigação tributária, não vai ter lançamento, não vai ter crédito. Entendeu? Então, a não incidência justificaria para o STF a observância do princípio da anterioridade. Tá? Eu não concordo, mas vocês não têm que saber o que eu concordo ou não, tá? Você tem que saber que na prova Marina, não, tá? Então, para o STF é imediato, porque ele entende que é a dispensa legal do pagamento dos tributos. Ficou claro isso para vocês? Sim. É o mesmo? Revogação de isenção. Os precedentes específicos do STF são no sentido de que, revogada a isenção, o tributo volta a ser imediatamente exigível, sendo impertinente a invocação do princípio da anterioridade. Só reafirmou o slide anterior. Artigo 105. Aqui eu começo a falar, eu saio de vigência e vou para aplicação da legislação tributária. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente a fatos geradores futuros. Esse efeito é o que a gente chama de efeito prospectivo. Marina, que palavra é essa? É o contrário de retrospectivo. Retrospectiva 2017. A Globo passa lá, várias outras emissoras passam a retrospectiva. Então, retrospectiva. Opa, eu tô aqui, eu vou olhar para trás. Tá? O que é o prospectivo? A lei foi publicada aqui, ela vai incidir efeitos para frente, efeitos prospectivos. Então, a legislação aplica-se a fatos geradores prospectivos, fatos geradores futuros que ainda irão ocorrer, ainda bem. Esse é o que a gente chama de princípio da irretroatividade em matéria tributária, certo? Só que tem um porém, lógico. E aos pendentes. E aí eu gosto de explicar isso daqui fazendo um paralelo com a súmula do STF em matéria penal. Crime, só que tem um nomezinho, agora eu esqueci. Ele vai passando os dias, ele ainda não foi consumado, ele só vai ser consumado, como é que chama? Crime com efeitos permanentes? Acho que não. Crime continuado, tá? Um crime continuado, o crime está sendo cometido. Aí, pum, uma lei nova, penal, mais gravosa. Opa! O crime foi consumado na vigência da lei penal mais gravosa. Qual lei o STF diz que eu vou aplicar? A lei nova mesmo, mais gravosa. Mesma coisa em matéria tributária, galera. Vocês conhecem essa súmula do direito penal, né? Sim. Crime permanente? Então, pessoal, para o direito tributário é o seguinte: existem tributos cujos fatos geradores a gente chama de fato gerador pendente. Exemplo, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o que é isso? O ano base é 1º de janeiro a 31 de dezembro para o imposto de renda. Imagina que, respeitados os 90 dias, sei lá, em setembro, uma lei nova do imposto de renda majorando a alíquota do imposto de renda. Pergunto a vocês, o fato gerador começou aqui, ó, 1º de janeiro, termina 31 de dezembro. A lei entrou, foi publicada, vai entrar em vigor ainda antes da consumação, se a gente pode dizer, do fato gerador, do término do fato gerador. Pergunto a vocês, qual lei vai ser aplicada? A lei tributária mais benéfica ou a lei tributária vigente à época da consumação do fato gerador? A lei tributária vigente
na época da consumação do fato gerador. Isso é o fato gerador pendente, tá? Então, ocorre ao longo de um espaço de tempo, aperfeiçoando-se, considerando globalmente vários fatos no decorrer de um período. Então, quando considera-se realizado o fato gerador? 31 de dezembro. Qual era a lei vigente em 31 de dezembro? A lei mais gravosa vai ser ela mesma. Marina, você concorda? Não concordo, mas vocês não precisam saber o que eu acho, tá? Artigo 106. Quando é que vai haver a retroatividade em matéria tributária? A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Opa! Retroatividade, retrospectiva, né? Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. Galera, se eu disser para vocês que o Congresso Nacional editou uma lei que agravava a situação, que era pior para o contribuinte, o que ele disse? Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, porque é uma lei meramente interpretativa. Esse assunto foi parar, é a Lei Complementar 118, foi parar no STF e o STF entendeu que, embora a lei expressamente dissesse que era interpretativa, era uma lei modificativa e que, portanto, deveria observar a vigência normal. E não, aliás, deveria ser aplicada efeitos prospectivos e não efeitos retrospectivos. Ok? Então, quando for expressamente interpretativa, ela pode retroagir. Outro caso, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Então, não pode ter sido julgado ainda. Quando deixe de defini-lo como infração. No direito penal a gente chama de quê? Abolitio criminis, não é? Não é? Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer... Gente, eu faço essa ligação porque eu acho que para vocês é mais fácil de entender, né? Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento do tributo. Esse é mais comprido, vamos ler de novo. Então, quando é que vai retroceder? Em relação a ato não julgado definitivamente, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão. Então, imagina que existe uma obrigação acessória tributária que dizia que o contribuinte tinha que fazer determinada coisa. Só que aí uma lei posterior, e aí você não fez, foi multado, e aí vem uma lei posterior e diz, não precisa mais aquela ação ou omissão. Nesse caso, se não tiver sido definitivamente julgado e não tiver sido fraudulento e nem implique pagamento de tributo, falta de pagamento do tributo, aí vai retroagir. Então, para não retroagir, eu preciso que não tenha sido julgado, eu preciso que não tenha sido fraudulento e que não implique falta de pagamento, certo? C. Quando lhe incomine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, tá? Então, abrandou a penalidade. Então, trata-se da retroatividade benéfica ao infrator, tá? Infelizmente, nas provas de concurso também a transcrição desses artigos. Artigo 108, acaba no 112, tá, pessoal? Estamos acabando. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente. O que quer dizer sucessivamente? Que primeiro a autoridade tributária, a autoridade competente tem que aplicar analogia. Se não der, aí ele vai para os princípios gerais do direito tributário. Se não der, ele vai para os princípios gerais do direito público. Se não der, ele vai para a equidade. Tá? Tem que ser nessa ordem. Marina, você está me dizendo que eu tenho que decorar essa ordem? Oh, yes.
Parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Ou seja, a administração tributária instituiu um tributo numa lei. Só que ela viu que tem uma hipótese de incidência que, por analogia, eu poderia cobrar esse tributo. Pode ser feito isso? Não. Que implique exigência de tributo não previsto em lei, não pode usar analogia para isso. Também não posso usar a equidade. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido. Então, eu não posso, tá? Se eu conseguir chegar na equidade aqui, eu não posso usar ela para dispensar do pagamento do tributo devido, certo? Artigo 109. Os princípios gerais do direito privado. Vejam que no anterior era princípios gerais do direito tributário, depois direito público. Aqui, direito privado. Utilizam-se para pesquisa na definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas. O que ele está querendo dizer? O ICMS fala de mercadoria, o IPI de produto industrializado, o ITR de propriedade rural, enfim. Essas nomenclaturas, essas definições, elas advêm da onde? Do direito privado, dos princípios gerais do direito privado. Mas eu não posso utilizar os princípios gerais do direito privado na definição dos respectivos efeitos tributários. Uma coisa é eu investigar para o direito privado o que é propriedade. Outra coisa é eu pegar os efeitos jurídicos na esfera civil e querer trazer aqui para o direito tributário. Não. Os efeitos dessa relação jurídico-tributária serão efeitos específicos previstos no CTN, tá? Ficou claro isso para vocês? Só para vocês terem uma ideia, no direito tributário, no direito civil, tinha aquela máxima, né? Que o acessório acompanha o principal. Não é assim? No direito tributário, o acessório nem sempre acompanha o principal. Efeito tributário, tá? O que eu vou olhar para o direito privado? Definição, conteúdo, alcance, efeito, você vai olhar para o direito tributário. Artigo 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições estaduais e leis orgânicas do DF do município, para definir ou limitar a competência tributária. Então é o seguinte, a Constituição falou de propriedade para fins de IPTU e ITR. O que eu faço, administração tributária? Eu vou alterar a definição de propriedade que o direito privado vai me dar. Para quê? Para aumentar a minha base de cálculo, para aumentar o meu fato gerador. Eu posso fazer isso? Não posso fazer isso. Ficou claro? Os dois últimos a gente tem duas questões e acaba. 111. Interpreta-se literalmente. Eu já comecei a ler esse artigo com vocês. Literalmente. Suspensão e exclusão do crédito tributário. Vejam que aqui não tem extinção do crédito tributário. Não tem. Aí o raio da questão de concurso coloca o quê? Interpreta-se literalmente. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Como aparece sempre os três juntos, você vai lá e marca que está certo. Estando errado. Outorga de isenção. E 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. A doutrina critica muito a redação desse artigo porque diz que não se refere à interpretação literal, mas que, na verdade, o que ele quer é evitar a aplicação dos métodos de integração, analogia, princípios gerais de direito tributário, direito público e equidade aqui, para essas 3 hipóteses. Então, o que vocês têm que entender é isso. Suspensão e exclusão do crédito tributário, exemplo de exclusão, a própria isenção ali.
Isenção e dispensa do pagamento de obrigações acessórias não pode aplicar os métodos de integração do artigo anterior. Mas na questão de concurso vai vir a literalidade disso. E artigo 112. A lei tributária que define infrações ou combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto capitulação legal do fato, natureza ou circunstâncias materiais do fato, natureza ou extensão de seus efeitos, autoria, imputabilidade, punibilidade, natureza de penalidade aplicável ou a sua graduação. O que está querendo dizer é o indúbio pró infrator. Na dúvida, vai beneficiar o infrator, certo? Duas questõezinhas para vocês saberem como isso cai em prova. Defensoria Pública 2014. Acerca dos institutos da interpretação e integração da legislação tributária prevista no CTN, é correto afirmar: os princípios gerais de direito privado não poderão ser utilizados para a pesquisa da definição do conteúdo do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas poderão ser utilizados para a definição dos respectivos efeitos tributários. É o contrário, né? Lembram-se? Eu posso usar para definir o que é uma mercadoria, mas eu não posso usar para definir o efeito tributário. B. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada: analogia, princípio geral de direito tributário, princípio geral de direito público e equidade. Perfeito. C. A lei tributária poderá alterar a definição, conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. Peraí, gente, eu desconcentrei. A lei tributária poderá alterar a definição, conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição, desde que seja para definir ou limitar competências tributárias. Não poderá, né? Limitar, definir, não, é o contrário, não pode fazer isso. D. O emprego da analogia poderá resultar na exigência do tributo não previsto em lei. Agora vocês acreditam em mim, né? Quando eu digo que o emprego da equidade poderá resultar na dispensa do pagamento. B. Tranquilo. Por isso, pessoal, que no começo da aula eu falei para vocês fazerem muitas questões para ver se vai por osmose absorvendo, tá? No que diz respeito à legislação tributária, sua vigência, aplicação, interpretação e integração, o CTN contém regras próprias, dispondo sobre como tais matérias devem ser utilizadas tanto pelo sujeito ativo como pelo passivo. Nesse sentido, é correto afirmar: a expressão legislação tributária, conforme artigo 96, compreende tratados, leis, decretos que versem sobre tributos, excluídas as demais. Não, inclui. De acordo com o disposto no artigo 106 CTN, podemos concluir, pelo citado dispositivo, uma exceção ao princípio da anterioridade tributária. Aqui é aquele que fala até da isenção. Lembram que eu falei para vocês que não ia ler com vocês, porque... Gente, caiu assim, só citando... Eu levantei exatamente para falar isso. Imagina na hora da prova você decorar. Isso eu acho legal. Pois é. Ó, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. O artigo 106 fala sobre isso. Então, fala a hipótese de retroatividade, né? Então, de acordo com o 106, podemos concluir exceção ao princípio da anterioridade tributária. Não, aí seria irretroatividade. Exceção à irretroatividade. Os tratados internacionais... Entenderam? Retroatividade, então, exceção à irretroatividade. Irretroatividade, eu olho para frente, prospectivo. Os tratados internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e devem ser observados pelas leis internas que lhes sejam posteriores. Vejam bem, para o CTN, é a transcrição do CTN. Não é para o STF nem para o STJ. Tá? Então, a princípio, a gente considera o quê? Certo. Tá? Da leitura... Ali ele falou CTN, ó. CTN.
Obrigada. Da leitura do artigo 107, conclui que o 108 tenho que ler. Expressa uma relação meramente exemplificativa, podendo o intérprete utilizar de outros métodos de integração na legislação tributária. Não pode. Conforme determina o 104, a eventual revogação de uma norma concessiva de isenção permite a cobrança do tributo imediatamente. Não, o CTN fala que tem que observar a anterioridade tributária. Gente, obrigado pela presença de vocês. Façam para casa, semana que vem a gente se encontra. Boa noite, voltem com casa com segurança, juízo, mas é para usar o juízo e a gente se vê semana que vem.